Igreja Nova Unção de Vigário Geral, muito feliz aqui pelo convite, também muito nervoso, os joelhos estão batendo palmas, mas que Deus possa me usar com graça para a sua vida, amém? Que Deus possa falar no teu coração. Bom, como eu adiantei, eu tenho um tema para essa mensagem, o nome da mensagem é As Pragas que Pregam, né? Eu quero trazer aqui uma reflexão do que as 10 pragas do Egito elas pregaram ao coração dos egípcios em relação à idolatria do povo hebreu e como essa praga ela é viva até hoje nos dias que nós vivenciamos. Amém? Então você pode estender sua mão para cá, abençoar minha vida, pedir que Deus me use com revelação e graça na sua vida. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, Deus. Que o Senhor possa me usar com autoridade, Deus. Eu me diminuo agora, Deus, para que tu cresças. Que não seja mais a minha voz, mas que seja a tua. Que essa palavra ela possa entrar no coração dos teus filhos. Assim eu agradeço e te peço as proteções divinas, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, versículo de número 19. Êxodo capítulo 3, versículo de número 19. Amém. Amém? Se você não achou, tem esse telão lindo aí. Parabéns, lindo. Amém. A palavra de Deus diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Só até aqui. Perceba que Deus, ele diz que as 10 pragas seriam prodígios. Em algumas traduções ela diz que são maravilhas. Então, só para a gente contextualizar, Deus então convoca Moisés através de uma sarça e diz: Moisés, vá e liberte meu povo. Só que Deus vai na frente e atrapalha. Deus, entre aspas, endurece o coração de Faraó. É aquilo que nós entendemos quando Deus nos chama. Você tem um chamado? Levanta a sua mão. Então o teu chamado é para te fortalecer. Normalmente quando Deus te chama, Ele vai à frente endurecer. Existe uma promessa de Jesus, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa aflição nós vamos ter, provavelmente ela é provocada por Deus para endurecer o coração daquilo, porque aquilo que te confronta, te transforma. Deus chama de maravilhas as 10 pragas, mas Ele diz, tem de bom ânimo. E o ter o bom ânimo é uma ação, não vem de osmose, você tem que ter essa boa ação. A boa ação, ela é um fruto seu, para que você consiga vencer esse mal, isso que você está enfrentando, isso que pode vir. E Deus então vai agir junto com o inimigo. Esse inimigo, ele é Faraó, uma entidade. E normalmente nós, quando confrontamos outras situações, nós brigamos com as pessoas. E Deus hoje está mostrando a você que a tua guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. É essa força que você precisa ter. Não é confrontar a pessoa, e sim você ter uma visão espiritual daquilo que você vai confrontar. E aí Faraó, em sua natureza, exigiu as 10 pragas. Faraó era alguém que tinha o reino, a vanglória. Ele era uma entidade. E não foi o povo do Egito, o seu povo, ou os hebreus que ele estava preocupado, e sim pela sua vanglória, pela sua idolatria. Então, quando Deus se apresenta para ele como eu sou, como o Senhor de tudo, ele vira as costas, e aí então se alastram as 10 pragas. E não foram nenhuma, nem 2, nem 3, nem 5, pastor. Foram 10 pragas. Pragas essas que alastraram todos os egípcios, toda a terra, todo o povo, todos os primogênitos e toda a idolatria. Idolatria essa que é uma praga que prega até hoje em nossos corações. Uma idolatria que é uma praga que fica embutida naquilo que colocamos Deus como secundário.
O que você tem colocado Deus como segundo plano? Eu gosto muito de Lutero, que quando ele fez o protestantismo, quando ele viu que a graça de Jesus Cristo é o que nos salva, ele também percebeu que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E se você não infringe o primeiro mandamento, os outros 9 você não infringe. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não levanta o nome de Deus em vão, você não furta, você não cobiça as coisas do próximo, você não mata, porque o primeiro mandamento é o que tem que estar no seu coração. Então essa praga, ela vem pregando até hoje uma idolatria, e vem nos alicerçando, nos matando. A idolatria, ela está embutida, aonde a gente coloca tudo como primário, e Deus quer que nós o adoramos, porque Ele sabe que aquilo que nós adoramos, nós nos parecemos. Deus quer que você o adore, porque quanto mais você adora, mais você parece com Ele. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então adore ao Senhor, coloque Deus como prioridade, que todas as outras coisas serão secundárias. E aí fica aquela pergunta, Deus ali estava confrontando uma idolatria. Eu quero passear sobre as 10 pragas e ser bem prático, mas a pergunta que fica, existem outros deuses? Existem outros deuses? Sim ou não? Sim, e Deus sabe disso. Mas ao contrário dele, que é Senhor e Criador, os outros deuses somos nós que criamos. E no Salmo de 95, versículo 3, o Senhor vai dizer, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os outros deuses. Deus é grande, Deus é forte, Deus é potente. E eu quero passear agora pelas 10 pragas. A primeira praga, a praga de sangue, do rio Nilo. Ali Deus estava afrontando uma divindade chamada Hapi, que era a divindade das águas. O primeiro golpe veio na necessidade básica dos egípcios, na água. E essa praga, ela prega até hoje por uma necessidade, daquilo que procuramos como básico, nos preocupamos com o básico, aonde Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus nos ensina que se buscarmos a Deus, se colocamos Deus como prioridade, o reino, todas as outras coisas serão acrescentadas. E Deus nos ensina também, através de Jesus, que Ele é a fonte de água viva. Quando Ele se assenta com a samaritana, Ele diz, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias, porque eu jorraria fonte de água viva. Há uma fonte de água viva nesse local, Deus. A água viva aqui, e é a sua palavra, é a manifestação do reino de Deus nessa casa, nesse ministério. Segunda praga, Deus então ali estava confrontando a deusa Ereque, que são as pragas das rãs. A deusa da fertilidade, ela tinha uma cabeça como a rã. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, então João vai dizer, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que saía da onde? Da boca da besta, do falso profeta e do dragão. A trindade do mal saindo da boca. Sabe o que essa praga prega em nossos corações até hoje? Que não é aquilo que você entra pela boca que te amaldiçoa, mas aquilo que sai. E o que você vem profetizando na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. O que é aquilo que você vem dizendo, proferindo maldições dentro da sua casa, da sua família. Então muito cuidado com aquilo que você profetiza, muito cuidado com aquilo que você fala. E hoje nós vivemos uma geração que fala pelos dedos. Cuidado daquilo que você posta, cuidado daquilo que você escreve. Aquilo ali também você pode estar afligindo e profetizando algo que seja maligno. Então use a tua boca para louvar, para profetizar. Então eu profetizo rios de água viva, bênção sobre tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. Deus está te empoderando com palavras para que você chegue hoje e profetize bênçãos na tua vida. Amém? Terceira praga,
piolhos. Deus ali estava afrontando o Deus Geb, o Deus da terra, do mundo. Essa praga de vez em quando ela aparece em nossas casas, né? É uma praga mais conhecida. Mas aqui a Bíblia fala de infestação. E ela é autoexplicativa, porque Deus estava falando aqui sobre o que suga a sua cabeça. Piolho tem essa função de viver em sua cabeça. E aquela frase célebre que a gente sempre escuta dos nossos pais, da nossa família: você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Olha o que essa praga nos prega até hoje. O ensinamento de que as más companhias corrompem os bons costumes. Você é a média dos 5 livros que lê e das 5 pessoas que convivem. E quem é essas pessoas que você convive? Estão te trazendo para o reino de Deus? Será que esses 5 livros, dentro dos 5, tem a palavra de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sede renovado pelo seu entendimento. É no entendimento. Nós precisamos ter a nossa mente aberta para o reino de Deus. O Deus desse século roubou o entendimento. E o que essa praga está pregando até hoje? Roubando o nosso entendimento. Piolhos que sugam o nosso sangue. E Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, no versículo 19, a parábola do semeador. E ele diz que, não entendendo, vem o maligno e rouba a semente. Eu quero repreender todo maligno, tudo aquilo que possa roubar a semente dessa palavra de hoje. Que essa palavra possa virar uma chave na sua vida, que você possa sair daqui revigorado, entendendo que pragas que pregam podem te roubar do reino de Deus. Quarta praga, a praga das moscas. Aqui Deus está afrontando o Deus Kepri, a divindade do sol, que tinha aparência de um besouro. Essa praga aqui, ela prega uma mudança de ambiente. Porque, por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor que o lixo, ela nunca entenderá, porque ela sempre viveu no lixo. Então, qual é o habitat natural da mosca? O lixo. E Deus às vezes quer te trazer, muitas das vezes, para viver nos campos, na flor, naquilo que Deus preparou de vida e vida em abundância. Mas muitas das vezes nós não queremos. Jesus, quando ia curar alguém, ele perguntava: queres ser curado? E nesta manhã, Jesus está perguntando no teu coração: queres ser curado? Quem quer ser curado aqui? Quem precisa de cura? Jesus está te perguntando: queres ser curado? Vem visitar, vem fazer morada no reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as outras coisas se passaram, eis que tudo se faz novo. A novidade de vida no reino de Deus, a novidade de vida na palavra de Deus. E nessa quarta praga, Deus ele reserva um cantinho para o seu povo, uma terra chamada Gósen, aonde ali existia uma blindagem espiritual. O povo de Deus iria presenciar todas as outras pragas, mas nada de mal iria acontecer. Quem é povo de Deus aqui? Salmo 91, versículo 7 vai dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a tua casa não será atingida, praga nenhuma cometerá a tua tenda. Existe uma blindagem espiritual na tua vida, existe uma proteção de Deus na tua vida. Quinta praga vai falar sobre a peste dos animais. Aqui Deus está confrontando o Deus Rató, uma idolatria da deusa do amor, da felicidade. Ela tinha uma aparência de vaca. Aqui Deus está nos mostrando essa praga que prega até hoje como os desejos carnais. Não existia carne no Egito, não existia carne, e é algo que nós lutamos até hoje, contra os desejos da carne. Mateus capítulo 26, versículo 41,
Jesus vai dizer: vigiem e orem, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca. Então, não havia carne no Egito. Nós precisamos nos santificar, ser separados e dizer não à tentação da carne, para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Paulo, ele ora 3 vezes para que seja arrancado o espinho da carne. E Jesus diz: não, Paulo, você não entendeu. Não é o espinho que eu quero arrancar, é a carne. Porque se não tiver carne, o espinho não tem o que furar. Daniel, no capítulo 6, ele vai para a cova dos leões, amém? E ele não é devorado. Por quê? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Mate a sua carne. Diga não. Diga sim ao Deus que tudo pode. Ao Deus que está nessa manhã, nessa casa. E diga não à carne, às tentações. Sexta praga vai falar sobre as úlceras. Deus aqui está confrontando a deusa Ísis, deusa da magia, da cura, também relacionada à medicina antiga. Essa praga prega sobre algo que vem vivenciando ainda mais os nossos dias. A teologia teórica, a intelectualidade de uma letra que vem matando uma espiritualidade. Queremos colocar Deus num tubo de ensaio e tentar explicar os milagres e feitos de Deus. E ninguém explica Deus, irmãos. Ninguém explica Deus. A ciência, a teoria, ela pode até explicar o como, mas nunca vai explicar o porquê. Quando você está na sua casa e você coloca uma água para ferver, a ciência explica por que aquela água entra em ebulição, ela começa a ferver. Ela vai explicar porque em tantos graus Celsius entra nesse estado, mas ela nunca vai explicar o porquê. Aquela água, você está fervendo para tomar um café, para beber um chá, para fazer uma compressa. Hoje nós estamos querendo intelectualizar muito Deus. Ei, Deus vai fazer na tua vida e é inexplicável, não tem como explicar. Ninguém explica Deus. João capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Como? Por que ele está cego? Foi ele ou a família dele? E Jesus explica que nem ele nem a família dele, porque não se explica o que Jesus faz, mas para que nele, para que na tua vida seja glorificado o nome de Deus. E os fariseus começam a interrogá-lo: vem cá, você não era cego? Sim, eu era. Mas quem te curou? Foi Jesus. Mas como? Eu não sei. Eu era cego e hoje eu vejo. Aí chamam os pais dele: pais, ele era cego? Sim. Mas e quem curou ele? Eu não sei, é a religião de vocês, se vira aí. Fala, amigo, quem te curou? Eu já falei, eu era cego e hoje vejo. E chama outro, chama aquele. E como? E por quê? E ninguém explica, irmãos. Ninguém vai explicar a tua salvação. Ninguém consegue desvendar o teu amor, o teu cuidado, o teu ministério, o quanto você é fervoroso na palavra de Deus. Ninguém consegue. A gente só consegue dizer que antes nós éramos cegos, mas agora nós enxergamos. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Sétima praga vai falar da saraiva, da chuva de pedras. Deus ali está confrontando o Deus Nut, a deusa do céu e criadora dos corpos celestes. É a idolatria de uma praga que prega pela busca do amanhã. Queremos ser previsíveis. E essa praga, ela vem trazendo ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas do corpo e da alma. É hilário quando a gente vê um perfil no Instagram de um jovem evangélico, ou de talvez um adulto: fulano, tantos anos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, signo libriano.
Não há como a gente prever o amanhã. O amanhã a Deus pertence. E Deus trabalha no imprevisível, é no de repente. Atos capítulo 2, de repente, um vento impetuoso. É no de repente. Eu fico, às vezes, lendo a Bíblia, pastor, e conjecturo em casa, como Satanás buscou, procurou, tentou ver o previsível de Jesus Salvador. Quando Jesus nasce, ele tenta matar o menino através de Herodes. E o anjo do Senhor diz para que Jesus fuja. E nesses 30 anos, Satanás fica procurando Jesus. E conjecturo eu que ele procurou em reinos, em tronos, mas não encontrava. E em certo dia, às margens do rio Jordão, João Batista aponta para um homem e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era ele, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí, conjecturo eu que Satanás falou: não, isso é imprevisível. O filho do Zé e da Maria, Jesus é gente como a gente. Ele se parece comigo e com você. Então não fique buscando o dia de amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus vai dizer: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. E como é que a gente consegue prever o amanhã? Caminhando. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. E no caminhar a gente consegue encontrar o nosso propósito. Porque o que você vai ter, ser ou fazer, bota a mão assim, ó, no teu coração. Está aqui, ó, dentro de você. O que você vai ter, ser ou fazer, está aí dentro. Então não busque, não fique buscando, tentando adivinhar. Basta o seu dia, o seu mal. Oitava praga, eu já estou me aproximando ao fim. Deus aqui está confrontando o Deus Sete, Deus da seca e da destruição. É a praga dos gafanhotos. Essa praga prega até hoje uma frieza espiritual. Gafanhotos que vêm e comem as folhas, os gomos e os frutos. E a Bíblia nos compara como árvores, porque não é pelos dons, não é porque você prega bem, porque você toca bem, porque você ministra bem, é pelos seus frutos que serão conhecidos. E essa praga, ela vem consumindo as folhas, os gomos e os frutos. E Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 7, versículo 19, que toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Pragas que pregam essa frieza espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, sei que não é frio e nem quente, mas por ser nem frio nem quente, é morno, vomitar-te-ei. Cadê aquele crente quente? Cadê aquele crente fervoroso? Cadê aquele calor, aquela chama que te chama para a presença do Altíssimo? Porque tudo aquilo que é morno, um dia foi quente. Quando você esquenta uma comida da geladeira para o quente, ela não consegue entrar no estado morno. Tudo que aquilo que está morno, um dia foi quente. E um dia, talvez você foi quente, mas você amornou. Essa praga do gafanhoto, talvez ela te tirou um pouco daquele calor. E hoje Jesus está te pedindo para que você volte a aquecer, volte a queimar, volte a ser aquele crente ungido, cheio da chama do Senhor. Amém? Nona praga, a praga das trevas. Deus aqui está confrontando o Deus Ra, uma entidade, Deus do sol. E foram 3 dias de trevas, uma treva espessa, em que os egípcios não conseguiam se locomover, andavam tocando nas coisas. É autoexplicativa. Quem vive nas trevas até acredita que caminha, mas não consegue prosseguir. Vive se escorando nos outros, se palpando. Não tem uma vida próspera, promíscua. Não tem. Vive uma vida onde não se movimentam. E aqui olha que interessante,
Em Gênesis capítulo 1, Deus criou o céu. E Deus disse no versículo 3, haja luz, e houve. Só que só no quarto dia, Deus criou os luminares, o céu, o sol e a lua. Então que luz era essa que Deus criou? João capítulo 1 vai dizer, é o verbo, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderão. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quer sair das trevas, irmãos? Quer se movimentar? Quer correr? Vem conhecer Jesus. Vem viver na presença do Criador. Vem conhecer Jesus com o teu amor. Vem se entregar a essa palavra que é luz, que salva, que é o caminho. Glória a Deus. Décima praga, eu queria que você ficasse de pé, que a gente já está acabando. Décima praga é a praga dos primogênitos. Essa praga, ela pregou sobre uma entidade chamada Faraó. Faraó era uma idolatria do povo egípcio. E foi a noite que ninguém dormiu. O anjo da morte, ele matou todos os primogênitos, dos animais, dos filhos dos egípcios, e ali também estava o filho de Faraó. Ali também estava o futuro rei do Egito. Só que antes, Deus ele determinou algumas instruções. Ele chamou o seu povo para que colocasse a sua melhor roupa, para que se juntassem em família e em amigos e matassem um cordeiro. E com esse cordeiro se alimentassem em uma ceia, e esse sangue passasse nos umbrais da porta, para identificar que ali existia um povo de Deus. Ali nessa noite foi constituída a Páscoa, o Pessah, o pular. Mas fica uma pergunta, irmãos: se Deus é onisciente e onipresente, para que passar o sangue nos umbrais da porta? Não faz sentido. O anjo de Deus sabia que naquela casa existia a presença. O anjo de Deus sabe que na tua casa existe a presença de Deus. Mas o que Deus queria mostrar para o seu povo, que ainda era escravo e pecador, é que eles precisavam ser livres. E para que a gente seja livre, algo precisa morrer. Hoje é manhã de liberdade. Talvez hoje algo precisa morrer nos teus sentimentos, nas tuas convicções, para que você de fato seja livre. E aquele povo então obedece e faz exatamente o que Deus disse. E 1430 anos depois, Jesus faz a mesma coisa, pastor. Jesus reúne seus discípulos. Ele parte o pão e ele diz: coma, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Algo vai precisar morrer hoje, para que vocês sejam livres. De semelhante modo, ele pega o cálice e o vinho e diz: beba, este é o meu sangue, que será derramado por vós, para a remissão dos pecados, uma nova aliança, para a vida eterna. Naquela noite da 10ª praga, todos os primogênitos morreram. Mas 1430 anos depois, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não seu primogênito,
mas o seu unigênito, o seu único filho, por amor de nós. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê nunca mais morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Oh! Aplauda o nome dele. Sejam livres. Sejam livres. Adore ao Senhor. Escute, a obra de Deus ela é completa. Quem sentiu a presença de Deus nesta manhã aqui nesse lugar? Deus então, hoje, quer fazer um novo convite. Ele está aqui, amém? Deus então hoje te chama, mas de uma maneira diferente, para que os irmãos e os céus vejam que há liberdade na tua vida. Deus então te chama hoje para vir aqui na frente e testemunhar essa salvação. Deus hoje te chama para que hoje você possa comer o pão e beber o vinho e ser livre. Hoje tem salvação nessa casa. Então, se é você, irmão, peça licença ao teu irmão, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Deixa eu orar pela sua vida. Se é você, vem ser livre. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Sim, Deus. Oh! Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Sabe quando você ouve uma pregação e o Espírito fala contigo, há mais pessoas entre nós? Sabe aquele momento?